Vamos então resolver mais uma questão do Enem e o enunciado ele diz o seguinte: um mergulhador fica preso ao explorar uma caverna no oceano. Dentro da caverna formou-se um bolsão de ar, como mostrado na figura, onde o mergulhador se abrigou. Durante o resgate, para evitar os danos a seu organismo, foi necessário que o mergulhador passasse por um processo de descompressão antes de retornar à superfície para que seu corpo ficasse novamente sob pressão atmosférica. O gráfico mostra a relação entre os tempos de descompressão recomendados para indivíduos nesta situação e a variação de pressão. Considere que a aceleração da gravidade seja 10 metros por segundo ao quadrado e que a densidade da água seja de 1000 kg por metros cúbicos. Em minutos, qual é o tempo de descompressão a que o mergulhador deverá ser submetido? Bom, pessoal, nessa questão nós devemos calcular a pressão a qual o mergulhador ele está submetido. O enunciado diz que esse mergulhador ele está a uma profundidade de 50 metros em relação à superfície e que a pressão atmosférica do local vale 10 a quinta pascais. Além disso, você tem aí no enunciado que a densidade da água vale 1000 kg por metros cúbicos. Vamos lá. Como é que nós determinamos então a pressão a qual esse mergulhador está submetido? Bom, sabemos que da hidrostática, a pressão, eu vou chamar aqui de pressão total, ela vai ser igual à pressão atmosférica mais a pressão hidrostática, devido à coluna de fluido que existe sobre o mergulhador. Professor, cadê a pressão atmosférica? Bom, se o mergulhador ele se encontra nessa posição, que eu vou chamar de P, a 50 metros da superfície, você sabe que sobre a superfície desse líquido existe a pressão devido à atmosfera, que nós chamamos de PATM, pressão atmosférica. Só que, além disso, você tem que, sobre o ponto P, já agora considerando o fluido, o líquido, existe uma coluna de água em que você tem uma coluna de 50 metros. Essa pressão devida à coluna de 50 metros, nós chamamos de pressão hidrostática. Dessa forma, como dito anteriormente, a pressão total sobre o ponto P, que é o ponto, a posição onde se encontra o mergulhador, vai ser igual à pressão atmosférica mais a pressão hidrostática. Só que sabemos que essa pressão hidrostática nada mais é do que o produto entre a densidade, a gravidade e a profundidade em que você se encontra em relação à superfície. Ora, professor, podemos agora substituir os valores? Sim. Do enunciado, nós temos que essa pressão atmosférica vale quanto? 1 vezes 10 a quinta Pascal. Então, temos que 10 a quinta mais a densidade da água é igual a 1000 kg por metros cúbicos. Então, temos aqui que a densidade vale 10 a terceira, vezes a gravidade vale 10, e a profundidade ela é igual a 50 metros. Então, temos 10 a terceira vezes 10 vezes 50. Continuando, temos que a nossa pressão total ela vai ser igual a 10 a quinta mais 5 vezes 10 a quinta. Temos então uma pressão total que ela vai ser igual a 6 vezes 10 a quinta pascais. Só que perceba duas coisas. A primeira delas é que a unidade da pressão no gráfico é uma unidade em quilopascal. E a segunda coisa é que a questão está pedindo a variação da pressão. Ah, professor, entendi. A primeira coisa que nós temos aqui que fazer então é passar essa pressão para quilopascal, dando então um valor igual a 600 quilopascais. Professor, e com relação à variação da pressão, vamos entender o que o enunciado está pedindo. Ele está dizendo que o mergulhador saiu da superfície, onde a pressão era de 1 atm, sim, ou 10 a quinta pascais, e mergulhou a uma profundidade de 50 metros. Sim? E então esse mergulhador ele deseja voltar à superfície. O que é que ele faz? Ele precisa passar por um tempo de descompressão, ou seja, ele precisa subir aos poucos. Sim? E então ele ficou dentro desse bolsão aqui de ar, a 30 metros na horizontal.
Professor, esse deslocamento horizontal não influi na resolução da questão? Não. Por quê? Porque a pressão hidrostática, a pressão da coluna de fluido, só depende do deslocamento vertical. Perceba que na pressão hidrostática nós estamos contabilizando apenas a coluna de fluido acima da pessoa. E a variação da pressão deve-se ser efetuada em relação à superfície e à profundidade de 50 metros. Ah, professor, saquei. Então, na superfície, qual era a pressão? Bom, era a pressão de 10 a quinta pascais, como nós podemos aqui observar. E a uma profundidade de 50 metros, quanto é que era a pressão? Bom, professor, nós calculamos e essa pressão, ela vale quanto? 600 quilopascais. Podemos agora fazer, então, a variação dessa pressão, como sendo igual a pressão a uma profundidade de 50 metros, que nós acabamos de calcular, que eu chamei até de pressão total, menos a pressão devido à superfície, a pressão atmosférica. Ah, professor, saquei. Temos então que a variação da pressão ΔP, ela vai ser igual a 600 quilopascais menos a pressão atmosférica. Só que cuidado, porque a pressão atmosférica que nós temos, ela está na unidade pascal e nós devemos passar para quilopascal. Temos então uma pressão atmosférica que vale 100 quilopascais. Ah, professor, agora sim, né? Agora sim. Você tem que a sua variação de pressão ΔP, ela vai ser igual a 600 menos 100. Ah, então podemos concluir que a variação da pressão ΔP, ela vai ser igual a 500 quilopascais. Então, pessoal, temos que o mergulhador ele estará submetido a uma variação de pressão igual a 50 quilopascais. Então, de acordo com o gráfico, qual deve ser o tempo de descompressão desse mergulhador? Olha só, analisando o gráfico, nós temos que para uma variação de pressão de 50 ou de 500 quilopascais, representado por esse ponto, o tempo necessário para que ele consiga retornar à superfície em segurança deve ser um tempo de descompressão igual a 60 minutos. Então, o mergulhador, ao retornar para a superfície, ele deve retornar lentamente em um tempo que dure, em média, pelo gráfico, 60 minutos. Então, como item correto, nós vamos marcar o item C.